Vamos lá, pessoal, me chamo Vitor, algumas pessoas já me conhecem do canal. Hoje nós vamos falar de alguns pontos mais técnicos. Realmente vai ser um vídeo mais maçante, vai ser um vídeo mais chatinho, e que vai levar mais tempo o vídeo para terminar. Então não vai ser um videozinho de 2 minutinhos, 3 minutinhos como é normal do canal. Hoje vai ser um vídeo que vai ser mais prolongado, então vamos dar sequência. Esse vídeo ele está sendo muito, eu vi que ele é um vídeo que estava realmente faltando aí no mercado, onde explica ponto a ponto o porquê de cada tipo de aquecimento, e principalmente para os condomínios, para piscinas coletivas, onde são piscinas de tamanhos maiores, proporções maiores, logo influenciam um custo mais alto, logo eles refletem um custo mais alto, e é uma parcela normalmente grande do condomínio, então é um custo muito alto comparado às vezes com outros custos do condomínio. E dá para ser reduzido, dá para ser mais eficiente no seu gasto. Então a gente vai pegar alguns pontos aí durante esse vídeo. Primeiro ponto aqui é com relação ao aquecedor solar. Muita gente, principalmente em São Paulo, chega e fala: Vitor, nós estamos pensando no aquecedor solar para piscina. Vamos falar, então vamos por 2 pontos com relação a solar. São placas solares, então você tirar energia, isso é uma situação. Ponto A não tem nada a ver com a piscina. O ponto B é o solar com relação a placas solares para aquecer água. Então dentro da placa ela não gera energia, dentro da placa a gente aquece água, dentro da placa passa água. É como se ela fosse um radiador invertido, ao invés dela esfriar, ela esquentar. Nós temos um efeito chamado efeito estufa em São Paulo, principalmente, que acontece devido ao alto índice de poluição na nossa cidade. Esse efeito estufa, ele faz com que nossa cidade seja uma cidade mais abafada, mais quente. Então, diferente, por exemplo, você vai para o interior, os dias são muito quentes, acaba esquentando muito rápido, e as noites são muito frias. Por que isso acontece? Porque a temperatura ela tem facilidade em entrar e ela tem facilidade em sair. Na nossa cidade demora para ficar quente, mas nós temos noites quentes porque a temperatura tem dificuldade ao sair. Isso é o nosso efeito estufa. Da mesma forma que isso acontece, os raios ultravioletas, que são, vamos falar que o combustível necessário para gerar aquecimento na nossa placa, eles têm dificuldade de entrar na nossa cidade. Logo, a placa não tem a eficiência que ela deveria ter. E você fica, vamos falar assim, que há uma defasagem no aquecimento da sua piscina, tá? Então, não é um tipo de aquecimento que para São Paulo nós consigamos garantir a funcionalidade dele, a não ser um verão absurdo. Então, nós temos um pequeno período que ele vai ter uma funcionalidade ok. E ok, eu digo ok, porque um dia mais nublado ele não vai ter a eficiência dele e você acaba fazendo um investimento num aquecimento que não é garantia de ter a piscina quente. E um aquecedor solar, onde ele é barato o investimento, ele é um aquecedor que em pouco tempo ele vai te dar manutenção. Então, perfuração de placa, ressecamento e ela quebra e assim por diante. Então, assim, não é um aquecedor que é indicado para condomínios, principalmente onde você tem que dar garantia para o seu condomínio de que a piscina vai estar quente, porque muitas pessoas vão falar assim: pô, eu tenho só esse final de semana de verão para estar usando, é garantia que minha piscina vai estar quente? Não, se eu tive uma semana de dias muito ruins, não é garantia. Então o solar é o primeiro aquecedor que a gente já põe alguns pontos aí para o pessoal estar entendendo, fora o espaço físico que é necessário para ter esse solar instalado de forma correta.
posição de placa, tamanho, uma série de detalhes, fora a tubulação que a gente tem que colocar também para chegar. Então não adianta, no último andar do meu prédio, lá no 30º andar, eu tenho espaço. Pô, são 30 andares de tubulação, realmente vai ser viável? Realmente a perda de calor que eu vou ter na tubulação compensa a bomba que eu vou mandar água lá no último andar? O custo de energia dela vale a pena? Porque para mandar água no 30º andar, eu tenho que ter uma bomba muito grande, como uma bomba que manda água para minha caixa d'água, ligando a cada 20 minutos, 25 minutos. Vale a pena? Ou isso só vai me dar uma manutenção muito grande? Esteticamente, isso vai ser bonito, atravessando meu prédio, passando aquele monte de placa. Quando der manutenção, é fácil acesso para manutenção? Então todos esses pontos têm que ser levados em conta. Não adianta só pegar um orçamento, porque muitas vezes o lojista que está te fazendo um orçamento quer só ver o faturamento dele. Ele não está ligando se daqui 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4, você vai ter manutenção nesse equipamento. Ele não está ligando isso, ele está ligando em vender o equipamento desse. E é isso que acontece muitas vezes nas lojas online. As pessoas fazem orçamento, pegam a loja online e vai te vender e ela não está ligando se o produto é de qualidade ou não. Ela vai te vender e a garantia de fábrica ela vai falar para você, acione a garantia e acabou, tá? Então vamos lá. O segundo equipamento que a gente vai falar aqui é o aquecedor elétrico, tá? Então o aquecedor elétrico não é o trocador de calor. O aquecedor elétrico ele é a resistência. Quando a gente fala elétrico, a gente está falando a resistência. Vamos colocar que ele é um grande chuveirão, tá? Um grande chuveiro elétrico. A água passa por ele, tem uma resistência lá dentro que vai aquecer sua piscina. Ele gera calor através de eletricidade. O custo elétrico hoje é alto. O custo elétrico, nosso custo de energia elétrica é alta. Logo, transformar energia elétrica em aquecimento para sua piscina é um custo alto. É um custo que você vai sentir na sua conta. Ele vai influenciar na sua conta grandiosamente. E ele não é um aquecedor que tem 100% todos os padrões de segurança adotados. Então ele é um aquecedor que tem só um disjuntor extremamente alto, devido à sua resistência ser de alto desempenho, e grande parte das vezes os aquecedores têm alguma fuga de corrente nele e você não consegue colocar um DR. Então é um aquecedor que gera riscos. Então por isso que as grandes empresas que produzem produtos de piscina e equipamentos de piscina não produzem esse equipamento, que é um equipamento de baixo custo para produção, só que ele não consegue passar em grande parte dos testes de segurança para estar no mercado. Então a gente acaba vendo que a maioria desses equipamentos é fabricado por empresas empresas de fundo de quintal que não servem a algumas normatizações. São equipamentos feitos de ferro, acabam descascando a pintura eletrostática que eles colocam, utilizam de matéria-prima de baixa qualidade e uma série de pontos. Então é um aquecedor que ele está caindo em desuso no comercial. Há muito tempo ele já caiu, porque nós vemos contas aí de aquecimento de piscinas não muito grandes de 10 mil reais, 12 mil reais em aquecimento na sua piscina. Então a gente já descarta ele aqui no comentário, porque é um aquecedor que torna assim inviável e o risco é extremamente alto para quem utiliza a piscina, tá? O próximo equipamento que a gente vai falar é o aquecedor de passagem a gás. Vitor, mas o que é o aquecedor de passagem a gás? O aquecedor de passagem a gás é igual aquele que você encontra no seu apartamento, que você já viu, aquele de parede que está normalmente na lavanderia, onde a água passa e ele acaba fazendo aquecimento através de indução. Como é que é indução? Deixa eu desenhar aqui. Vamos imaginar que aqui eu tenho meu aquecedor, tá? Aqui está minha parede, onde ele está fixado. Não sei se dá para enxergar, dá para enxergar. Ficou bem ruinzinho de enxergar, mas eu vou desenhar, tá?
Aí aqui eu chego mais perto para vocês verem. Aqui estão as chamas e aqui passo uma serpentina com água, tá? Então, aqui está o foguinho e aqui está a serpentina com água. Não há contato entre uma coisa e outra. E aqui está uma chaminé extremamente quente. Aqui na parte de cima está uma chaminé onde está saindo a queima desse foguinho aqui, tá? Então vamos lá alguns pontos. A chaminé é extremamente quente, então isso significa que eu estou perdendo dinheiro através dessa chaminé. Eu não estou aproveitando a queima 100% desse gás. Na verdade, eu estou perdendo 85% do gás queimado. Significa que ele tem uma eficiência só de 15%. Então, 15% do todo o dinheirão que eu estou gastando para aquecer a piscina, eu estou aproveitando. 85% eu estou desperdiçando. Quem em sã consciência põe um equipamento onde eu vou perder 85% do custo para aquecer minha piscina. Então vamos falar que uma piscina custa 20 mil reais para aquecer em gás. E eu estou perdendo 85% disso. Pô, isso faz sentido? Não, não faz sentido. Mas normalmente ele é um aquecedor que vem através de um comodato. Eu fecho o contrato com qualquer empresa de gás que vai me fornecer o gás, seja ele gás de rua, seja ele pallet, seja ele qualquer coisa. E normalmente as empresas fazem doação, porque elas são boazinhas, desse equipamento, através de um contrato de alguns anos te fornecendo gás. E normalmente, se você desligar o equipamento, tem um contrato mínimo de consumo de gás, você vai pagar aquele mínimo que faz parte do pagamento desse equipamento. E são equipamentos que não chegam a custar 6 mil reais de equipamento, mais a instalação dele, que a instalação você vai ter em qualquer equipamento, seja ela uma infra elétrica, uma infra hidráulica, uma infra de gás, isso você vai ter em qualquer equipamento. Então parta do princípio que você está doando um equipamento que vai ser o seu cavalo de Troia. Você põe esse equipamento que eles vão falar que é lindo e maravilhoso, que é econômico, mas a eficiência desse equipamento não é boa, é uma eficiência baixa. E isso porque ele foi construído para ser um equipamento de banho, onde você fica no seu banho durante meia hora. Então você num banho você tem um consumo baixo comparado com outra alternativa. Vamos falar que é custo-benefício, tá? Então você tem um custo-benefício no banho que vale. Por quê? O elétrico também é gastão. Fora se você tiver um solar e morar no interior, onde a placa do seu solar funcione, as opções que você tem o elétrico e o gás de passagem. Você não tem muitas outras opções aí no mercado. Existem bombas de calor para banho? Existem, tem um custo alto e nem todo lugar dá para ser instalado. Então, o que você tem no mercado é o elétrico, chuveiro elétrico, o famoso chuveiro elétrico que você encontra em 90% do país, e o gás de passagem, que é esse que o pessoal converte e transforma ele em aquecedor de piscina. Só que a eficiência para a piscina é baixa, então o custo é alto. No seu banho de meia hora, o elétrico ou o gás vai ter um custo muito parecido, e o gás te proporciona um banho com maior potência, maior quantidade de água no chuveiro. Então é uma melhoria, é um investimento para ter uma qualidade de banho. Isso é a diferença, tá? Então o gás de passagem é outro equipamento que a gente descarta já, porque ele é o cavalo de Troia. Você paga barato, o elétrico é a mesma situação, você paga barato no equipamento, mas o teu custo mensal vai ser o terrorismo, onde você poderia pegar esse custo mensal e comprar um equipamento parcelado mais caro, mas que por mês vai ser um equipamento onde vai ter um custo muito mais baixo, e em coisa de 6 meses você já está no lucro brutal. Você já pagou o seu equipamento com a economia, você já está revertendo o que era custo em lucro, está sobrando já dinheiro no condomínio, no clube, seja lá o que for, para estar investindo em N coisas diferentes aí, tá? Então nós vamos entrar em 2 equipamentos que são equipamentos viáveis para São Paulo para se aquecer uma piscina. O primeiro equipamento que a gente vai falar é um equipamento
porque ele é viável, o custo de aquecimento era viável até alguns meses atrás. Nós estamos aqui no mês 7 de 2020, então hoje é dia 1, tá? Então não estou falando da situação atual, onde teve um aumento, 3, 4 meses atrás teve um aumento vindo das companhias de gás, e aí acabou atrapalhando um pouco essa conta desse equipamento, né? Ela já não é uma conta mais 100% verídica com relação a consumo. O consumo que era equiparado, hoje ele já tem uma diferencinha aí, tá? Que é esse equipamento que a gente vai falar, é o equipamento da Pentair. É um equipamento que hoje ele é importado dos Estados Unidos através da Cibrap. É um equipamento a gás, diferente daquele gás que eu desenhei para vocês. Ele é um equipamento de combustão interna. Então imagina uma panela de pressão que trabalha como se fosse um cilindro de um carro. É injetado o gás e tem uma vela que faz a ignição desse gás, faz esse gás entrar em combustão, e lá dentro eu tenho água passando através de um tubinho que é como se fosse um radiador. Ele tem várias aletinhas para captar mais calor e ele aproveita 85% do gás queimado. Então a chaminé dele é uma chaminé onde você consegue pôr a mão até nessa chaminé, ela não tem altas temperaturas, então eu não tenho um desperdício de gás queimado através da chaminé. É um equipamento de alto desempenho, porém alguns pontos atrapalham hoje esse equipamento. Ponto 1. Subiu o custo do gás, então logo sobe o custo do aquecimento da piscina de forma grandiosa aí. Então o pessoal sentiu aí quase uma dobrada no custo de gás. Ele subiu aí 40%, mais imposto, piriri, pororó. O pessoal acabou sentindo, quem gastava 6 hoje está gastando 9 pau para aquecer uma piscina e acaba doendo. Então tem muita gente desativando e partindo para outros tipos de aquecimento, deixando ele lá em stand-by, porque estamos no Brasil, onde uma hora o preço está alto, uma hora o preço está baixo, então o pessoal deixou aí em stand-by algumas vezes. Ponto 2, por ele ser importado e a Pentair ter vendido a Cibrap, então tem uma linha de importação que deu uma dificultada, existe mais um degrau de lucro aí no meio do mercado. As peças de reposição ficaram a preços inacessíveis. Então qualquer manutenção hoje que você vai fazer no equipamento desse, ela custa 12, 15, 8 mil reais. Então acaba virando praticamente no mínimo 1/3 do valor do equipamento em manutenção. Isso a curto prazo, em 2 anos isso. Então é um equipamento que às vezes está custando aí quase seus 30. E são equipamentos grandes, são equipamentos para volumes de água grandiosos, então é para 100, 200, 300 mililitros de água. Então são equipamentos que o custo dele é um custo bom, é um custo que vale, só que não é para qualquer caso. Pô, Vitor, se você está falando que ele tem um desempenho bacana, que ele é um equipamento de alto desempenho, piriri, pororó, vale a pena? Em alguns lugares vale, em outros não vale. Quando a gente fala em aquecimento, ele é muito específico. O que serve para minha piscina nem sempre serve para a sua piscina e vice-versa. Então precisa ser estudado caso a caso. Por isso que a gente fala que às vezes a internet, você procurar só na internet preço, isso e aquilo, nem sempre é a melhor saída. Porque às vezes você não vai ter a informação técnica que é necessária e que vai te favorecer num futuro próximo, porque você foi só atrás do preço. Às vezes a instalação, a gente que está na rua, que está vendo instalação, se depara com alguns pontos de instalação que são mal feitos e que poderiam ter um rendimento, equipamentos que poderiam ter rendimento absurdamente maior, está com rendimento baixo porque a instalação foi mal feita, porque quem vendeu quis ter menos trabalho e te falou assim, não, vamos pensar 100% em estética, não vamos por esse aquecedor aqui influenciar na sua estética, porque a gente consegue pôr ele no lugar onde a estética não vai te atrapalhar em nada, mas o rendimento do equipamento vai cair 80%. Isso para o lojista
ele às vezes não está nem aí para você com relação a isso, porque quem vai ter o gasto mensal dobrado, triplicado, a vida útil do equipamento diminuída porque a instalação dele foi da forma mais fácil e prática, vai ser você. Então é legal pegar a empresa que está pensando no futuro, que está pensando em você indicar ele para outro condomínio, em você chamar ele de volta para fazer o serviço lá, seja ele um outro serviço qualquer. Pense em empresas que estão há muitos anos no mercado, que são bem faladas, empresas que zelam o cliente, que buscam estar com o cliente lá, tá? Então vamos lá. Esse gasto tornou-se inviável às vezes em alguns pontos, como piscinas descobertas. Hoje, se você pensar numa piscina descoberta, onde você para de funcionar esse aquecedor durante o inverno na grande maioria dos condomínios, por questão que ninguém vai sair. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, com 13 graus de temperatura externa. Aquecer uma piscina a 30 graus vai ser um custo altíssimo em qualquer tipo de equipamento. Não existe equipamento que vai falar assim, vai ter um custo baixo. Não, vai ter um custo alto. Por quê? Pensando numa piscina, uma piscina é como se fosse uma panela, tá? Só que de um tamanho absurdo. É mais fácil ferver água numa panela na sua casa no inverno ou no verão? É claro que é no inverno. Não, é claro que é no verão. No inverno, a sua panela vai perder temperatura para o ambiente. Ou seja, eu tenho que empenhar mais fogo para fazer com que aquela panela vá ferver. Se eu tampar a panela, ou seja, se eu usar a capa na piscina, vai facilitar a minha panela ferver. Então, na piscina, a capa é a tampa da panela e ela vai fazer com que meu custo no aquecimento baixe. Só que se eu vou usar a minha piscina durante o dia, eu tenho que tirar a tampa, eu tenho que tirar a capa da minha piscina para poder fazer a utilização. Nem sempre vai ser viável num prédio o pôr e tirar dessa capa vezes ao dia. Então, quando alguém vai usar, tira a capa. Quando deixou de usar, põe a capa. Isso acaba, por causa do tamanho da piscina, acaba sendo inviável para o morador fazer ou para a pessoa do clube fazer. Você tem que ter um funcionário a essa disposição, diferente do pôr a capa no final da tarde, tirar a capa de manhã. No verão, isso é muito bom, isso funciona. No inverno, esse longo período do dia sem capa, e hoje nós estamos de dia e já estamos com uma temperatura de 13 graus, a piscina estaria perdendo temperatura. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro que vai ter que ser empenhado para aquecer a piscina. Tá, e o que eu estou dizendo? Numa piscina descoberta, o ideal é que ela não seja aquecida numa época do ano de absurdo de frio, porque ninguém vai estar usando ela. Então eu não preciso de um aquecedor de altíssimo desempenho, que é um aquecedor a gás e que tem uma manutenção para fazer esse aquecimento. Eu posso optar por um aquecedor que não tenha tanta manutenção, mas que tenha um desempenho bacana em outra época do ano, tá? Numa piscina coberta, eu preciso de um desempenho grande. Por quê? Eu prometo para o meu condomínio em que a piscina é aquecida durante o ano inteiro, inclusive no inverno. Porque já que eu estou num ambiente fechado, onde ele é influenciado de forma muito menos agressiva as situações externas, então tá 13 graus lá fora, aqui dentro dessa sala que eu tô, deve estar uns 22, eu tô de camiseta, não tô nem de moletom, então eu poderia aqui tranquilamente ter uma piscina aquecida e usar essa piscina, aí o gás faz sentido, ou fazer um dimensionamento de um equipamento de outro tipo, maior, para ele também dar conta dessa piscina, faz sentido aquecê-la no inverno, tá? O problema só desse gás da Pentair hoje é o custo alto de gás e o custo de peça de reposição, que está muito alto. E ele é um equipamento que demanda uma manutenção semestral, uma descarbonização, tá? Então, a cada 6 meses é ideal que se tire esse equipamento
e mande ele para uma autorizada fazer uma limpeza nele, para evitar mais peças serem danificadas. E o último aquecedor que a gente vai falar aqui, que é o mais comum hoje na cidade de São Paulo, é a bomba de calor, o trocador de calor. Um trocador de calor, ele é ligado à rede elétrica. Então todo mundo fala, ele é elétrico. Não, ele é ligado à rede elétrica como o seu ar-condicionado, como sua geladeira. Porém, ele não cria calor através de uma resistência. E isso torna o custo dele para aquecer uma piscina reduzidaço comparado ao elétrico, a resistência que a gente falou no começo do vídeo. Como é que ele faz isso? Ele tem um compressor, um radiador e um ventilador, como o seu ar-condicionado. Ele pega o calor da atmosfera, transfere para a água, pega o frio da água e transfere para a atmosfera. Ele faz a troca de calor. Por isso que é o trocador de calor. Dentro desse equipamento há um lugar onde passa muito próximo a água da piscina e o gás que está fazendo essa troca de calor. O gás é um gás refrigerante que está dentro de um sistema, ele não é o gás de rua, então não confundam que a bomba de calor utiliza gás de rua. Não, ela tem um gás que fica dentro de um circuito hermeticamente fechado e que não acaba. É um gás que não acaba nunca. Ele é só um veículo para fazer a captação do calor que está na atmosfera e transferir para a água e fazer a captação do frio da água e transferir para a atmosfera, tá? É um equipamento que não demanda manutenção, a não ser limpeza, onde você faz a limpeza com água para tirar a fuligem. Então, nossa cidade é uma cidade onde há uma grande poluição no ar e que acaba ficando grudada no radiador do equipamento. Então, de tempos em tempos é necessário bater uma água no equipamento e dar uma escovadinha no radiador com cerdas bem macias para não estragar o radiador, para que essa sujeira saia do radiador e ele tenha uma eficiência maior. Então essa é a manutenção. Você vai fazer isso uma vez a cada ano, tá? Isso já é mais do que o suficiente para manter a eficiência do equipamento bacana. É um equipamento que não tem mais manutenção além disso. Aí a manutenção, qualquer outra que aconteça, vai acontecer dentro de 5 anos, 10 anos. É um equipamento com uma vida útil muito longa. Se bem cuidado, bem instalado, nós estamos falando em vida útil mais de 15 anos de equipamento. Desculpa. Quanto mais se usa esse equipamento, menos manutenção ele dá. Então, em prédios normalmente são equipamentos que duram muito mais tempo do que residência, porque residência o pessoal acaba usando só de final de semana, algumas residências de veraneio usam uma vez por mês e acaba ficando com pouco uso. Então é um equipamento que numa residência dura 10 anos, 12 anos aí no máximo. E em condomínios nós temos equipamento com mais de 20 anos e funcionando bem. Logo a tecnologia mudou um pouco, então eles têm uma eficiência maior hoje, tem menos ruído e acabam gastando menos energia por causa da sua eficiência sendo maior. São equipamentos que eles trabalham com 20%, se você pegar em quilocal na eficiência do equipamento, 20% é representado pelo elétrico, pela parte de consumo elétrico da rede elétrica dele. 80% ele trabalha com o calor atmosférico. São equipamentos que podem ser usados a qualquer época do ano, então se dimensionados de forma correta, você vai poder aquecer sua piscina até no inverno utilizando esse equipamento. Então pode ser empregado numa piscina externa sim. E se você fizer esse dimensionamento de forma subdimensionado, ele vai ser usado só na época de mais calor. E tá ok isso. Então é pensar ponto a ponto. Você chega no condomínio e você vai perguntar: a sua piscina vai ser usada no inverno? Tem gente que fala assim: ela vai ser usada a qualquer época do ano. Mas sua piscina é descoberta. Você realmente tem necessidade de empenhar 50% a mais no valor do seu aquecimento da sua piscina para aquecer ela, se você não vai ligá-la
no inverno, isso é um ponto que tem que ser tratado numa reunião. Por quê? Às vezes você fala assim, vou empenhar 30 mil reais no aquecimento da minha piscina. Vai ser o suficiente para aquecer minha piscina no inverno? Não. Eu preciso empenhar 45, porque eu preciso pôr um equipamento muito maior para aquecê-la no inverno. Porém, minha piscina é descoberta. Eu preciso empenhar esses 15 mil reais a mais que nós estamos pondo na conta para aquecer, se nós não vamos ligar ele quando tiver um frio de 13 graus? Não, eu não preciso. Então é esse pensamento consciente, é esse atendimento que você tem que buscar, que as empresas te deem, para você fazer o investimento correto. Porque os 15 mil reais que a gente está falando a mais, às vezes vai ser seu custo de aquecer sua piscina durante um ano. Vale a pena você empenhar isso se não tem necessidade, se você não vai ligar lá no inverno. Na época em que esse aquecedor patinar numa piscina descoberta, vai ser a época que provavelmente você nem consiga pôr uma roupa de banho e vá entrar na piscina. Isso tudo tem que ser definido em assembleia. Por quê? Às vezes você vai ter um morador que é mais, eu vou entrar na piscina no inverno, e às vezes é esse morador que vai fazer você ter um gasto 3 vezes mais alto numa piscina, no aquecimento de uma piscina, para nem ele usar às vezes. Então tudo isso a gente fala, tem que ser definido em assembleia. E hoje sim, hoje o trocador de calor é o equipamento mais adequado para se aquecer uma piscina em São Paulo. Pô, Vitor, por que você está falando em São Paulo? Porque prédios, condomínios do interior, onde a intensidade solar é muito mais alta, vale a pena ir para um solar, vale a pena ter um solar mixado a uma bomba de calor, a um trocador de calor. Os equipamentos podem ser feitos, podem ser conciliados em parceria. Então, o solar no verão lá vale muito a pena, porque você tem muita intensidade solar. Aqui em São Paulo não vale a pena. É um investimento que você vai ter para aquela velha frase, você vai ter uma piscina aquecida se Deus quiser. Então você precisa de uma série de fatores climáticos para fazer com que o seu solar aconteça. Na bomba de calor você precisa de calor, temperatura atmosférica, se ele estiver subdimensionado. Se ele estiver bem dimensionado, você não precisa de tanta temperatura externa, ele vai trabalhar bem. E você precisa sim de uma capa térmica na sua piscina. Uma capa térmica, independente do equipamento que você trabalha, ela te gera no mínimo de 40% de economia no aquecimento. Então é um mal necessário. Quando a gente fala, a capa, ela literalmente é um mal necessário, tá? Que mais? Algum ponto que ficou faltando aqui para a gente colocar e finalizar esse vídeo, que já deu aí meia horinha de vídeo? Busque sempre um trocador de calor com uma qualidade boa, porque isso é vida útil. Então, trocador de calor, eles têm as mesmas peças. O custo de produção dele vai ser muito parecido de uma fábrica com a outra, a não ser que, ponto 1, a peça empregada naquele trocador de calor seja de qualidade muito baixa. E normalmente, se o preço do trocador de calor está muito divergente, primeiro, ou a fabricação desse equipamento está usando peças porcarias, então peças importadas de baixa qualidade, e a principal peça que vai influenciar no custo desse trocador ser baixa é compressor. Então, se você usar um compressor de baixíssima qualidade, ele vai ter um preço mais baixo e você vai ter um preço mais competitivo nesse equipamento. Número 2, radiador. Se a fábrica estiver usando um radiador pequeno, isso vai ter um custo mais baixo e ela vai conseguir ter um preço mais baixo. Só que tudo isso influencia em quanto tempo esse equipamento vai durar. Então, um compressor de baixa qualidade não vai aguentar durante muitos anos o funcionamento forçado e vai dar problema, e você vai ter um custo de 5, 8 mil reais para trocar essa peça. Então busque
equipamentos que utilizem peças de qualidade alta, e o radiador ele vai diminuir a eficiência do seu equipamento. Logo, quem vai pagar vai ser você em mais horas de funcionamento desse equipamento e um custo mais alto no aquecimento da sua piscina. É isso, gente. Então, assim, busquem equipamentos que tenham uma qualidade boa. Ele vai ser um equipamento mais caro? Vai, só que ele vai se pagar. Nem sempre comprar aquele veículo de marca que utiliza peças de baixa qualidade vale a pena. É um veículo que vai se derreter. O trocador de calor é a mesma situação. Não compre o mais barato porque é mais barato. Vá atrás de rendimento, vai ver se realmente a nomenclatura que estão dando para esse equipamento condiz com a potência em BTUs dele, porque se condiz com a potência, se o equipamento compare sempre marca a marca, não compara o nome. AX35 equivale ao FH35. Porque nem sempre o 35 quer dizer que eles têm 35 mil BTUs, que é o que eles estão querendo às vezes passar. Às vezes o AX35 tem 8 mil BTUs, enquanto o FH35 tem 35 mil BTUs. Você vai comparar orçamentos como se eles fossem iguais, mas nem sempre eles são. Um tem 8, outro tem 35, é muita diferença de potência. E isso vai custar para você mês a mês. Isso seja ele em qualquer tipo de equipamento, compare as características técnicas. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, já falei demais, já me prolonguei aí muito mais do que eu queria. E com o passar dos vídeos a gente vai tirando mais dúvidas, tá bom? Mas era um vídeo que estava precisando para explicar para o pessoal, para tirar dúvida de muita gente em prédios, em condomínios, onde há ideias diferentes, às vezes falta um ponto técnico, e é por isso que a gente está aqui. Dá uma olhada no canal, tem muito mais vídeo interessante aí, falando de bomba de calor, falando de solar, falando do aquecedor a gás, e às vezes vai sanar sua dúvida, você vai entender, vai tirar aquela briga do condomínio, que cada um tem uma ideia, sempre vai ter, quando a gente vive num coletivo, sempre vão ter ideias diferentes, tentando batalhar aí pelo um bem comum. Então às vezes acaba causando brigas para um bem comum, e é essa ideia, tá? Se você tem uma piscina descoberta, eu acho que vale muito a pena colocar em pauta que ela deve ser fechada numa época de inverno para uma benfeitoria para o condomínio. Então esse dinheiro que nós vamos economizar durante o desligamento do equipamento no inverno, até porque ninguém vai usar, você não vai descer com a sua filhinha de 2 anos de idade para entrar na piscina a 30 graus com uma temperatura externa de 15, de 18, porque não vai ser confortável. Então vale a pena desligar o equipamento quando as temperaturas externas estão abaixo aí de 20, 18 graus e economizar, porque nós vamos ter uma economia muito grande. Ao invés de ter um gasto dobrado, nós vamos ter uma economia. E se você tem uma piscina coberta, vale a pena ter um termômetro para o pessoal olhar a temperatura, porque a sensação térmica do inverno é que uma piscina a 30 graus é fria. E para quem acaba nadando como esporte, 30 graus já é uma temperatura muito alta. Então nossos custos, quanto maior é o aquecimento, maior o nosso custo para repor essa temperatura. Eu fico por aqui, eu vou falar sobre a sensação térmica em outro vídeo e a gente fala sobre custos em outro vídeo. Foi só para explicar alguns tipos de aquecedores aí, tá bom? Gente, foi um prazer, sou o Vitor da Multicolor Piscinas, estamos à disposição, manda sua pergunta aí, se tiver alguma dúvida a gente tenta esclarecer, é bacana para a gente trazer um próximo vídeo. Tchau, tchau, ficamos para a próxima.